Iê, 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 infiel, eu quero ver você morar no motel. Gente, esse é tema de música, tema de vida e tema do chá de hoje. Fica aí. Bom, gente, traição é um tema que a gente não pode dizer que tá em alta porque ele é completamente atemporal. Se a gente for acompanhar o que tá passando na televisão hoje, em todas as tramas, principalmente das novelas, tem um caso de alguém que foi traído e tá sofrendo por isso. Então a gente resolveu falar disso, que já é um tema que a gente tá, pra falar. A gente já fez esse tema no chá, né? Já fizemos? Já fizemos. Tá vendo? Eu me traindo? Já comecei me traindo, traindo a memória, já comecei levando esse chifre. Mas como é um tema super atemporal, como você mesmo disse, é sempre bom. É melhor falar de novo. E pra isso... E só para as pessoas entenderem que a gente não está traindo, que eles já olharam a configuração. Sim. E tá faltando Verdade. alguém. Gente, tá faltando o Tite. Tite, gente, casou pra ser fiel. Fazendo alguma coisa mais interessante. Exatamente. E falando interessante, nossa convidada de hoje é a psicóloga e sexóloga Ana Canosa. Maravilhosa, gostosa, Obrigada, inteligente, obrigada. empoderada. Obrigada! Vou fazer 50 anos no ano que vem. Diz que eu tô bem? Tá maravilhosa! Tá vendo, gente? Vamos começar esse show, por favor. Ana, Diga. o que é considerado traição? Então, depende pra cada um. Né? Tem pessoas que acham que você falar na internet com alguém que é um ex-amigo da escola é traição. Tem gente que acha que selinho não é traição. Tem gente que acha que sexo é mais traição do que tá apaixonado platonicamente. Então, depende muito de cada pessoa. Cada pessoa configura a traição a partir da sua vivência e daquilo que espera. Mas você não acha que essa configuração ela é individual? Porque assim, quando você começa a namorar alguém, você não chega pra pessoa e fala assim: então, amor, é o seguinte, eu fiz uma listinha aqui do que eu considero traição. Ninguém faz. E aqui, não dá, mandar curtir like, não pode, entendeu? Não pode mandar inbox também. Não tem isso. Por quê? Porque a pessoa quer pagar de moderna, né? Imagina, deixa o outro livre e não fala nada. E aí, quando vai surgindo, ela vai ficando louca, roendo o pé de mesa, entendeu? Exatamente. Então, como que faz pra liberar isso depois, assim? Então, eu acho que as pessoas vão passando por experiências, é a partir das experiências que elas vão sentindo, se estão se sentindo rejeitadas ou não, que o outro pode estar mais interessado em alguém, e é a partir dessas experiências que elas vão configurando. Se falar com a ex-namorada da escola é traição, mas falar com uma moça nova que a pessoa conheceu não é traição. Né? Quer dizer, essa lógica não existe, ela vai existir a partir da sua experiência e a partir de como você se sente ameaçado. Mas é sempre legal ir falando. Eu acho que é importante, sempre falar. Isso tá me incomodando, essa pessoa, o que tá acontecendo, tô vendo que você tá muito interessado, isso me incomoda, tá rolando alguma coisa. Acho importante a gente falar. Não, acho que tem que falar, mas é porque as pessoas também, eu acho que se baseiam no relacionamento monogâmico. Então, isso daqui não pode fazer porque é traição. Então, como a pessoa já se submeteu a um relacionamento, pensando que aquele relacionamento vai ser monogâmico, algumas regras, elas já estão pré-determinadas nesse relacionamento. Então, tipo assim, eu não preciso falar que conversar com pessoas na internet é traição. É óbvio que é traição, na cabeça dela, né? Mas é óbvio que ela precisa falar. Mas é óbvio porque que ela na precisa cabeça falar. do outro pode não Exatamente, ser. Né? exatamente. Porque é o É a outro que tá falta ali de envolvendo. diálogo. Aliás, essa é uma coisa que a gente sempre fala, né? Quer dizer, a monogamia, ela não é discutida no início dos relacionamentos, nem durante... Só vai ser discutida normalmente, ou para a maioria das pessoas, quando acontece alguma coisa. Porque antes, as pessoas não falam, e aí, você acha que a gente vai ser monogâmico? Como é que você pensa a monogamia? Vamos ter relacionamento aberto ou não? As pessoas não pensam, elas não discutem isso. Parece que namorou, tem que ser monogâmico. Mas acho que porque tá implícito já na nossa sociedade, na nossa esse tipo cultura, de comportamento. E até porque falar assim abertamente demanda uma liberdade, de um desprendimento emocional que a maioria das pessoas não tem. Você não vai chegar assim e falar assim, será que você é monogâmico? Eu acho que você vai trair. Você acha que você vai me trair? Isso não existe.
Gente, Peraí. fala. Não é amiga. porque eu tenho uma questão que eu já coloquei em alguns vídeos e uma vez eu não lembro se eu li, se eu vi, isso ficou muito claro pra mim, mas eu sei que às vezes não chega nas pessoas. Deixa eu ver se eu tô louca ou se o que é. A diferença entre fidelidade e lealdade. E eu sempre falo isso pra mim, que a lealdade é muito mais importante do que a fidelidade. E aí tem gente que fala assim, aí eu tento explicar, às vezes eu dou um exemplo até por uma questão de ISTs, né, ou DSTs, enfim, que essa coisa de você levar algo pra dentro da sua casa que realmente interfere, cadê a lealdade com quem está com você, mais do que a fidelidade. Mas tem pessoas que falam, não consigo entender essa distinção de um do outro, existe mesmo? Então, lealdade e fidelidade são sinônimos, mas existe sim uma diferença entre eu trair no sentido de um relacionamento extraconjugal ou extra-namoro, enfim, eu me envolver emocionalmente com o outro, e eu, neste envolvimento, eu não pensar no meu parceiro, que seria, por exemplo, eu trair e não usar preservativo, e chegar em casa e passar uma doença. Isso, para além da fidelidade, da infidelidade, é uma deslealdade com o projeto comum. Então, assim, veja, você não tá louca. Ao mesmo tempo que elas são sinônimos, existe sim uma distinção de comportamento. Né? Do quanto que eu, por exemplo, sofro, tá? Eu tenho um contrato monogâmico com meu parceiro e de repente eu me vejo atraído por outra pessoa. E aí eu cedo a essa atração. E eu sofro com isso porque eu sei que se o meu parceiro souber, ele vai sofrer demais. Isso é uma pessoa que é leal ao contrato e se coloca empaticamente ao outro. Ela está traindo, mas ela tem uma questão de se preocupar com o outro. Acho que esse sentido de lealdade está um pouco aí. Ou aquela pessoa que trai, que também é comum e é horrível, no casamento é monogâmico. Não, Marcel está achando que eu sou monogâmica. Mas todo mundo com quem que eu saio, eu conto para todo mundo que eu tenho amante. Eu mostro foto, entendeu? Para os amigos do meu marido. Cara... Né? Quer dizer, isso é para além de ser infiel, é ser desleal. Sim, é o que eu falo, às vezes você tem um relacionamento com um amigo, com pessoa, sabe? Quero pular a cerca, mas ainda assim faz com alguém que é próximo, que interfere na sua vida. Eu acho que é muito... Que não deixa o peso da infidelidade, Sim. É infiel, vamos tratar disso. Mas tem uma coisa que é um plus, né? É infiel e desleal. É uma puta sacanagem. Aí não dá, gente. Aí não dá. Eu acho que tem essa diferença, que é muito tênue. E você comentou uma coisa agora, também é um outro ponto que eu conversei esses tempos atrás também, de pessoas que às vezes falam assim, fulano me traiu, mas ficou com... E acabamos terminando e ficou com outra pessoa. Aí eu parei pra pensar, falei, bom, se eu tô com alguém, aí eu me interessei com o Marcel, me interessei pelo Renato, eu também não posso ser a louca de achar que vai ser lindo e maravilhoso. Não tem às vezes, realmente uma pergunta, não tem às vezes uma fase de tipo, poxa, acho que eu me apaixonei, gostei, funcionou, então realmente eu acho que eu não quero mais o relacionamento antigo, prefiro esse relacionamento novo. E aí a pessoa comentou, porque eu já traí numa situação assim. Aí eu fiquei pensando, eu falei, mas se essa pessoa realmente traiu? Porque ela simplesmente se apaixonou por outra, e quando ela percebeu que ela se apaixonou por outra e teve uma questão física... ela resolveu ficar com essa outra. Então, na verdade, ela está mudando de relacionamento. Né? Ela traiu, sim. Traiu. Ela traiu no sentido concreto do termo. Não dá pra amenizar, não. Só que a motivação que a levou à traição é uma motivação, vamos dizer assim, entre muito parentes, nobre. Por quê? Veja, eu não estou justificando a traição, tá, gente? Mas assim, é diferente eu trair porque porque eu acho que o homem tem que trair mesmo, e a minha mulher tem que ficar em casa e não pode trair, sabe? Porque eu acho que tô com, sei lá... Banal, né? O banal, essa coisa assim, de outras motivações, como, por exemplo, você se apaixonar por outra pessoa. É isso que eu ia falar, eu acho que assim... Aí você entra entre trair o seu parceiro ou trair a si mesmo, o seu sentimento. Exato, é isso que eu ia falar. Porque nesse caso, a pessoa tá respeitando o sentimento que ela está sentindo. Porém, o fato dela trair a outra pessoa, ela não tá se traindo. Na cabeça dela, ela tá sendo fiel a ela mesma. Ela tá sendo leal ao sentimento que ela tem. Porém, ela não deixa de trair a outra pessoa. Porque, querendo ou não falou, né? Traiu. Então, é uma traição. E é difícil, porque, gente, vou ser sincera. Eu trabalho com casais, né? Quantas e quantas pessoas não sentam no meu sofazinho e olham e falam assim, olha, eu tenho, sei lá, meu marido... Eu amo meu marido, nós temos uma história, nós temos filhos ou não temos filhos. Eu gosto muito dele, só que eu me apaixonei por outra pessoa. E a pessoa sofre ali naquele consultório sem saber o que ela faz, porque ela não quer abrir mão de uma relação que é boa.
amorosa, mas que não tem mais tesão. Ou não tem aquele tesão do início. E de repente, sem querer, por uma questão ela está trabalhando, aí tem uma pessoa que está trabalhando com ela, uma pessoa com quem ela tem afinidade, ela não tinha nem pensado nisso, mas de repente começa aquela afinidade, aquilo vira um afeto, que vai virando um amor, que vira um tesão, e a pessoa está ali, e é muito sofrido. Eu não posso colocar esse tipo de traição no bojo, no mesmo cesto, daquele filho da puta que vai lá e trai mesmo, sabe assim? E tá falando pra mulher que não trai, e fala pra todo mundo e mostra pra todo mundo. São coisas diferentes. Sim. É traição. Mas são coisas diferentes. E você estava dizendo de uma coisa muito importante, que assim, quando a gente está apaixonado, até neurologicamente, a gente não trai. A gente quase não trai, porque você se funde ao outro. Então, quando a gente promete fidelidade, normalmente quando você está apaixonado. Nunca a gente não vai, a gente vai ficar juntinho pro resto da vida, chuchuzinho, você não me trai. E outra coisa que a gente fala é assim... Se você me trai, você me conta antes. Aí na hora do vamos ver, você não conta. Por quê? Porque você tem medo de perder o outro. Sim. E aí você vive uma dualidade. Quando está apaixonado, é muito fácil ser fiel e monogâmico quando se está apaixonado. Porque paixão e amor é muito diferente, né? Exatamente. É muito diferente. As pessoas confundem um sentimento com o outro. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Nós aqui, a gente viveu a era sem internet, né? Porque todo mundo aqui dos anos 80 e tal, então a gente viu os dois lados da moeda. O mundo sem a internet e o mundo com a internet. Na sua opinião, por que as pessoas traem? Você acha que a tecnologia, o desprendimento, esses novos, a maneira de pensar que evoluiu, você acha que contribuiu para as pessoas traírem mais? Por que você acha que as pessoas traem? Acho que sim, embora eu acho também que sempre houve traição no mundo, de homens e mulheres. Nos homens, mais porque a cultura permitia, né? Então, o homem, tá acostumado a fazer o quê? Eles são assim, que é aquelas histórias da nossa avó, né? Sim. O cara começa a trair, a mulher chora, fala, não, eles são assim mesmo, eles precisam de sexo, vai subir na cabeça, vai explodir, aquelas coisas, aquelas merdas. E a coitada da mulher imagina que se é morta, né? Se bem que até hoje, né? A mulher pede o divórcio e morre, né? Essa é uma realidade no Brasil. Tem muita mulher que pede o divórcio, não tá nem traindo, o cara vai lá e mata. Então, ainda assim, a gente ainda tem um olhar diferente para a infidelidade masculina e para a infidelidade feminina. Sim. Mas está aumentando a infidelidade feminina. E por que está aumentando? Porque hoje as mulheres são mais livres, então elas também estão no mundo público. E esse mundo público na internet, ele é triplicado. No sentido de você tem várias pessoas, você vê as fotos, você tem os amigos da escola, você tem um encontro que aí agora é tudo assim. Você tem as redes sociais, você tem alguém que vai te cantar. Então, o mundo hoje, no sentido dos relacionamentos, ele é muito mais veloz. Ele promete uma coisa, e as pessoas entram nessa vibe que eu acho bem perigosa, que sempre tem alguém mais legal que o seu namorado, entendeu? Sempre tem alguém gozando mais que você. Sempre tem uma mulher que achou o ponto G, o H, o I, o J, e agora que tá transando assim. Então fica todo mundo enlouquecido, porque sempre tem alguém fazendo poliamor, e sempre tem alguém indo na casa de swing, porque sempre não sei o quê, tem um outro vibrador. Aí fica todo mundo assim, porque aquilo fica pulsando na tua frente. Pulsa mesmo. Parece que falta na sua Parece, vida. aí você olha e fala assim, eu tô tão monogâmica. Tô tão parado, tô tão parado, né? Tá faltando dinamismo. Tá faltando alguma coisa na minha vida. Aí a amiga fala, você não tem amante? Porque eu tenho. Então, assim, eu acho também que assim, a gente cria muita fantasia, cria um ideal de relacionamento impossível, sempre tem alguém que é mais legal que o seu parceiro, sempre vai ter um outro cara que tem um pinto maior, vai ser sempre, mas assim, é too much. E eu acho que sim, porque as pessoas hoje, elas se relacionam muito rapidamente. A minha avó, eu sempre falo assim, a minha avó conhecia 2 caras na vida, era o meu avô e o padre. O resto, ela não conhecia ninguém. Hoje, quantas pessoas você conhece na vida? E sempre vai ter um cara mais bonito e mais gostoso, sempre vai ter. Mas sabe o que eu acho também? Eu acho que eu não culpo tanto a tecnologia e o novo comportamento das pessoas se relacionarem. Eu acho que o que acontece é que as pessoas começaram a tratar o amor e o relacionamento como objeto. Também. Então, tipo assim, concordo. É muito fácil você descartar e trocar por outro, porque já que é um objeto, é fácil de você terminar. Exatamente. Porque também você acho. tem outras possibilidades. Então, assim, é muito mais fácil você jogar fora
do que você tentar consertar aquilo que você tem, de você tentar... Fazer bem Porque escola, eu acho que né? existe, assim, é o que eu tava falando da diferença da paixão e do amor. Chega eu tô falando isso até por experiência própria, que eu namoro há 2 anos e meio. Chega uma hora do teu relacionamento que a paixão, aquela paixão não existe do começo do namoro. Não existe, aquilo acaba. E aí você lida com um sentimento que você não entende direito como é. E pra você tentar entender esse sentimento, leva um certo tempo e você começa a se questionar essas coisas. Mas será que eu gosto ainda? Mas é porque o sentimento mudou. Então a gente tem que se adaptar à nova situação que o relacionamento chegou. E as pessoas elas não estão aptas a se adaptar a isso. Exatamente. E porque isso exige maturação. Exige um pouco de tranquilidade. E no sentido da tecnologia, eu também não culpo. Eu só acho que a tecnologia é uma ferramenta que ela, de alguma maneira, deixa a gente muito mais ansioso e menos calmo para de uma maneira tranquila, poder maturar um amor, por exemplo. Porque veja só, eu tenho aqui no meu celular, não é meu esse rosa lindo, mas assim, tem no meu celular todos os meus amigos, todos os meus interesses, toda a minha rede social, o meu banco, tudo aqui, tá aqui. Então, a hora que aquele meu relacionamento tá um pouco chato, você tá vendo tal televisão, eu vou lá e busco. Então, assim, eu tenho uma sensação de que as pessoas estão cada vez mais autônomas, no sentido, assim, do meu. A minha vida tá aqui, os meus interesses. Como é para eu parar e ouvir os seus interesses, suas necessidades, me ajustar a você, sabe? Isso requer demora. Que eu desligue isso aqui, isso requer que eu escute você falar coisa que eu detesto, que eu acho um saco, mas eu vou escutar, vou perguntar, e aí, como é que foi? Que é a história do amor. As pessoas não têm mais isso, não tem mais essa paciência, essa tranquilidade de poder se doar mais pro outro. E eu acho que é segurança também. Então, é que realmente você não vai mudar o tema ali. Tá. É que isso eu fico pensando muito. Uma vez no Amor e Sexo, tinha a questão do tema do romantismo. E aí eu fiquei até assim de ver uma bancada muito mais jovem. E a única pessoa com uma opinião diferente foi a Regina, né? Que era mais velha do que todos que estavam ali. A Regina Navarro linda, Regina Navarro maravilhosa. Né? E aí ela virou e falou assim, gente, para com isso. A gente tá falando de algo que veio num boom com Hollywood. Então a gente tem uma perfeição de um relacionamento que ele não existe no resto todo da civilização. A gente tem essas histórias de como funcionava o que era traição na Grécia, assim, que não era esse termo, né? Então eu ia perguntar se esse termo que a gente usa, esse conceito que a gente tem de traição que a gente está discutindo aqui, se ele vem muito desse sentido, desse relacionamento criado por Hollywood. Eu acho. E agora protelado pelas novelas. Protelado não, reconstruído e refeito toda vez pelas novelas, pelos filmes nacionais. Todo lugar tem um amor perfeito. Olha, eu sempre chego para meus pacientes quando tem casal, principalmente que foi infiel, né? Alguém foi infiel. Aí começa aquele drama, porque é um drama emocional mesmo, muito difícil. E aí, em um determinado momento, eu falo assim, bom, então é o seguinte, o que nós vamos fazer com o desejo por terceiros? Aí fica todo mundo assim, Então é o seguinte... Parece que não pode nem falar isso, né? Porque no amor romântico, a gente simplesmente acha que a gente é a única bolacha do pacote. Porque a gente se completa e vamos ser felizes para o resto da vida, todo sempre pocotó, com o cavalo do príncipe. Só que a gente não é a única bolacha do pacote. E mesmo que o meu parceiro me ame e me deseje, ele é capaz de desejar outra pessoa e amar outra pessoa. É capaz. Sorry. Só que a gente não pensa nisso. Não quer pensar. Não quer pensar. Então, nesse sentido... Às vezes traição vira até o fato de você pensar em alguém, entendeu? Sim. Assim, mas como assim? É traição ou não é traição? É só o ato? Será que pensar em outra pessoa, ficar ali vivendo um amor platônico? Outro dia eu tava com uma paciente falando assim, não, mas eu não beijei o cara. Eu falei, minha filha, mas você viveu platonicamente amando esse cara 2 anos. Você não nem transava com seu marido. E quando você transava com seu marido, você pensava no outro. Como é que você pode agora reclamar que seu marido... Sabe? Então você veja como a gente puxa... Né? A gente é incoerente, mas nós somos. A gente puxa para o nosso lado. Né? Muito do que a gente entende por essa questão do amor romântico. E aí traição ela tá nesse bolo. E sabe agora de onde você falou... veio só fazer uma... Amor de Deus. Não é que ela quer falar, gente. Vai aparecer o GC dela, louca. Sabe de onde veio essa questão do amor romântico de Hollywood, não sei o quê? Eu tava lendo... gente, Quem estuda história entende o que acontece no presente. E aí eu tava vendo um artigo que falava que a história da monogamia começou quando o capitalismo começou a se espalhar. Por quê? No capitalismo existe a teoria de propriedade.
Então, quando o homem, ele tinha as propriedades dele, as coisas dele, uma das coisas que você tinha que ter pra se tornar um homem patriarca era ter uma mulher, e essa mulher, ela tinha que ficar com você sempre pra você formar uma família. Isso era a questão de você ser patriarca, de você ser o homem da família, etc. Então, essa questão de amor eterno e família e monogamia começou há muito tempo, quando o capitalismo começou a se difundir em vários países. A monogamia, ela é alguma coisa, assim, pelo menos, né, no cristianismo, alguma coisa mais antiga, até desde o momento do casamento. Mas ela ficou muito forte ligada ao amor romântico no século XIX mesmo, né? Que você achava que tinha essa proposta de vida e de família nuclear. Sim. E é aquela coisa ali de você viver o resto da vida. E eu acho o seguinte, eu acho que tem muita gente que vive muito bem com a monogamia, muito bem, obrigado, e que vive muito feliz no casamento, Sim. no casamento tradicional. Você estava falando em maturação. E eu queria fazer algumas colocações que eu fiz, que eu comecei a fazer depois que eu comecei a analisar casais. Porque de um tempo pra cá eu decidi que eu quero namorar. Então Agora é ela que tá eu comecei a caçando. prestar atenção, porque eu comecei a ver erros que os meus amigos fazem, que eu falei, não quero isso pra mim. Sabe aquilo que sua mãe fala? Não vai meter a mão quente, não. Vai comer pimenta que arde, entendeu? Eu tô fazendo a mesma coisa. Bem basicão. E aí eu tive a sorte, a honra de conhecer vários casais que são poliamor, que existem relacionamentos em várias configurações, do tipo, transamos com outros, mas nosso sentimento está preservado. E por aí vai. E hoje eu criei o hábito, e eu faço isso de seu menor constrangimento. Se eu conheço um casal, qualquer que seja, gay ou hétero, eu sempre pergunto, vocês são monogâmicos? Ai, que pesada. Não é pesado. Não, gente, eu não chego. Oi, tudo bem, outra prazer, você é ali. monogâmica? Não, a gente Assim, conversa, não. entendeu? A gente fala de amor, de experiência, de tudo. E eu E aí pergunto, você joga vocês são ali. monogâmicos? Por quê? Trazendo pro universo LGBT, a gente tem uma imagem estereotipada que Isso. as lésbicas são fiéis umas às outras, relacionamentos que duram milhares de anos, etc e tal. E os gays, não. Gay trai, gay é infiel porque é homem. Se um homem já faz o que faz, imagina juntar dois, porque não interessa, são dois homens. A gente escuta muito isso. E eu vejo que é uma coisa que é particular. Que não tem como você ir lá e falar assim, não, porque todo gay faz isso, não, porque não sei o quê. Claro que não. Mas o que eu vejo é que existe uma discussão da monogamia nos casamentos gays, na maioria dos que eu conheço. Ótimo. Existe uma discussão da monogamia, do tipo, depois de um tempo, se enjoa, se fica, se acaba. Amor, vamos abrir? Isso mesmo. Vamos ver? Primeiro só nós dois. A gente não pega sem um sentar com o outro. Vamos pegar os dois. Isso. Depois, enfim, em graus altíssimos de evolução, cada um pode ficar com quem quiser. Eu aprendi Volta eu pra aprendi casa uma de nova noite, tá hoje. tudo certo. Configuração em V. Isso, Quando uma é pessoa verdade. namora aqui, namora Isso, aqui. que é Configuração no em poliamor. triângulo. Isso Beijo, mesmo. Rafa, aprendi hoje com Isso ele. mesmo. Quando Isso esse namora esse, que namora esse. Não, mas você não várias sabe. coisas Gente, maravilhosas. eu conheci um prospect, que eu chamo de prospect, quem quer ficar comigo. E aí eu conheci um prospect que era assim que funcionava. Tinha aqui um casal, tá? Esse casal aqui, esse marido, já estava namorando o outro. Aham. E esse marido já estava namorando o outro. E esses dois namoravam esse prospect. Ah, ok. Nossa, tem mais junção. Aí o prospect estava aqui comigo. Eu falei assim, Jesus, é uma orgia, eu falei né? assim, você tem que resolver esse problema de química. Você tem que resolver essa cadeia aí de química, porque é muita gente envolvida, É, muita entendeu? gente envolvida. Pra mim é meio novo. E hoje em dia chegamos num ponto em que, a priori, eu sou monogâmico de natureza. Entretanto, eu não sei se num futuro eu não falaria, vamos abrir? Mas será que a gente, então, mas você falou uma coisa, você falou uma palavra importante. Será que a natureza humana é monogâmica? Eu então. acho que não é. Mas é porque eu nunca namorei, Ana. Ah, bom. Então eu é tô novidade. eu tô Eu acho limpinho. que a natureza não é, o impulso não é. Mas a gente escolhe ser monogâmico. Para algumas pessoas é mais fácil ser monogâmico, pessoas que gostam dessa coisa mais acomodada, de estar sempre com um parceiro. Sim. E tem outras pessoas que não conseguem ser monogâmicos, só porque aquelas pessoas que gostam de seduzir o tempo inteiro, gostam de estar sempre apaixonados, gostam de variação sexual. Essas pessoas têm mais dificuldade de serem monogâmicas. Eu não tenho nada contra a monogamia, menos ainda pelo poliamor ou pelo relacionamento aberto. Eu só acho que a gente, ao amadurecer, precisa encontrar na gente a nossa proposta. É. Certo. E conversar isso com os parceiros
essa é a proposta. Será que a gente vai conseguir? Será que não vai conseguir? Como é que é pra você? Como é que não é pra você? Ó, o gato subiu no telhado. Não, Né? e é a partir dessa proposta que eu lanço a pergunta de 1 milhão. Ai, meu Deus. Perdoar ou não perdoar? Eis a questão. Depende da motivação e depende de cada casal. E eu sinto assim, no meu consultório, que quando você entende a motivação da traição, o que motivou o outro, fica mais fácil perdoar ou não. Agora, não vem com esse papo podre, não, de você chegar, né? A pessoa chega e fala assim, foi infiel. Aí você fala, você foi infiel, não sei o que. Daí a outra fala assim, ai, perdão, eu te amo, nunca mais vai acontecer. E no dia seguinte, se esqueceu disso aqui, ó. Porque esse tipo de crise num casamento precisa ser conversado, precisa ser apurado, precisa entender. Não é tipo esqueci no dia seguinte vamos fingir, porque não é assim que as coisas são. Porque nós somos possessivos, nós gostamos de ser exclusivos e a gente sofre muito quando percebe que não é a única bolacha do pacote do Steve. Ana, gente. Ah, Gente, é com lágrimas. sim. Com lágrimas nos olhos. Lágrimas nos olhos. A Luan me traiu. Que eu vou encerrando o chá de hoje, Ana. Obrigada, amor. Prometo Obrigada pelo amar-te, convite. respeitar, Você ser vai fiel na saúde você e vai na ser doença. leal a mim. Leal Meu dentro amigo e leal. fora das Exato. câmeras. Eu vou jogar aqui uma hashtag pra, assim, quem quer a Ana respondendo um outro chá com a Ana, respondendo Ai. questões ali mais picantes de dúvidas Sexo, ali. eu acho sexo, legal. Sexo. sexo. Eu acho que a Ana volta, hein? Eu acho que a Ana volta. Meu Gostei da ideia. É. Rafa. Onde te acham, Ana? Então, Facebook Ana Canosa, tem Ana Canosa Psicofá. Aquele negócio que eu não soube fazer. Coloca a direito. Ana Canosa no Facebook, o que você Isso. acha? E aí tem Instagram, e tem YouTube, tem várias coisas. Então venham e a gente vai discutir. Vamos, vai ter mais um, parte 2. As pessoas às vezes falam, tem programa que merece parte 2. Esse vai ter parte Esse 2, vai. porque eu achei maravilhoso. Incrível, Obrigada né? pelo convite, adorei. Obrigada. Meus queridos, sejam fiéis a nós, porque nós somos a vocês, tá? A gente, como vocês vivem, vivemos em poliamor, porque vocês são milhares. Então não tem problema que tem amor e espaço pra todo mundo. Um beijo em todos, porque a gente tá trabalhando aqui na base da alegria. E até o próximo chá. Você já foi traída? E aí, chifre dói? Infiel. Eu vou dizer pra você começar esse programa ouvindo Marília Mendonça, Infiel. Aquela que pega o microfone. E eu vou estar aqui ó, fazendo uma sofrência. O microfone da gravação. Maravilhoso. Ah, não, tinha que, né, gente? Peraí, né? Vocês estavam querendo o quê?